Olá, então, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Boletim de Conjuntura. A gente teve um breve probleminha técnico, estamos retornando ao ar agora, então eu vou procurar refazer a apresentação. Então, eu sou o professor André Frota, a gente está aqui recomeçando, então, esse Boletim de Conjuntura semanal, junto com a professora Caroline Cordeiro, a coordenadora do nosso curso, e hoje a gente vai procurar tratar de um tema que acabou aparecendo nos noticiários nacionais e regionais também, um pouco da opinião pública dos principais jornais, não só brasileiros, mas também jornais argentinos, jornais venezuelanos, jornais então colombianos, acabaram chamando atenção para um potencial retorno do modelo de organização armada das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, ou conhecidas então como as FARC. Então a gente tem um potencial de retorno daquele modelo de conflito que acabou se popularizando nessa região, entre as Forças Armadas e o governo colombiano, e a população ficando no meio desse jogo de forças entre esses dois principais grupos. Esse é o grupo armado insurgente, que até, de um certo lado, uma parte, enfim, da população chama de terrorista, outra parte chama de insurgente. Há uma série de termos que envolve o tipo de forma que a gente pode falar sobre essas Forças Armadas, mas há um retorno potencial disso. Tudo bem, professora? Tudo bem, boa noite. O nosso problema técnico foi a minha mente pensando que eu tinha gaguejado no começo do outro filme, então fui eu compactuando com a tecnologia. Gente, muito boa noite. Hoje temos um tema muito interessante para debater. Como vocês sabem, aqui no Boletim de Conjuntura, nossa opção é sempre ir primeiro ao Trend Topics, né, professor André? Sim, exatamente. Quando eles nos agradam, quando eles não nos agradam, a gente escolhe outro tema. É brincadeira, né? Não é só uma questão de gostar ou não do tema, mas também o que vale a pena ou não, né? A gente tem algumas vezes que são alguns tópicos que a gente não domina tanto, ou que não são efetivamente de relações internacionais, né? Então a gente escolheu essa semana passada a gente já falou de Amazônia e ficou a semana inteira rolando esse tema, mas para essa semana a gente escolheu falar das FARC, e eu estou novamente participando aqui com vocês. Fiquem bastante à vontade para mandar perguntas aqui para a gente. Fiquem à vontade para mandar boa noite. Contem para a gente de onde vocês são. A gente quer saber também até onde está indo a nossa live, né, professor André? Então, deixa um recadinho aí para a gente. Professor, posso começar? Por favor, professor Caroline, acho que é ótimo seus comentários iniciais, até para os alunos ficarem bem à vontade, enfim, façam suas perguntas, de fato esse é um momento, né, de interação, né, professor, enfim, que os alunos possam se manifestar, e a gente possa tentar atingir eles, assim, nos mais variados lugares, enfim, e aumentar a nossa qualidade aqui de comunicação. Exatamente. Bom, primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre isso que o professor André comentou logo no começo, que eu vou chamar de a volta dos que nunca foram. Exato. Hoje a gente vai falar então da volta dos que nunca foram, ou seja, da possibilidade de uma nova atuação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC. Por que eu estou dizendo que é a volta dos que nunca foram? Na verdade, o que a gente tinha, que é algo muito recente, era um acordo de paz. As FARC não deixaram de existir. E aí o que a gente tem agora é um anúncio do número 2 da cadeia, então, da cadeia de comando, né? Então, o número 2 não é o número 1, não é o líder principal das FARC, mas o número 2 dizendo que eles estão, sim, voltando e pensando no conflito armado, né? Tem uma foto dele com um fuzil, ele e seus colegas. Eu acho que é importante, para a gente começar aqui falando sobre as FARC, primeiro a gente entender que, quando a gente fala de FARC, a gente pensa automaticamente em narcotráfico, e a gente precisa entender que são coisas que se juntam, claro, em algum momento, mas que não começam exatamente ou necessariamente junto, tá? Então, as FARC, gente, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e sim, eu estou olhando para baixo porque eu vou dar uma coladinha de vez em quando, tá? Os dados não estão todos aqui decorados ainda. A minha fonte aqui, como vocês sabem, estamos na academia, então usamos sempre referências bibliográficas. Eu estou usando a revista História Social, tá? Como fonte para esse primeiro momento de fala. É uma revista do curso de História vinculado à Universidade Federal do Paraná. O autor do texto é mestre em História pela
Universidade Estadual de São Paulo, Diego Barbosa, Ceará. Bom, o que a gente primeiro precisa entender? Gente, a origem das Farc, tá? Ela começa a existir exatamente em 1964, é esse que se diz o ano de criação das Farc. Mas 64 é o momento de criação e é, na verdade, resultado de um processo anterior. Então, a gente tem em 1948, mais ou menos, um período em que começa um conflito interno dentro da Colômbia, que é um conflito, na verdade, político e que gera um conflito armado entre dois partidos, tá? Entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, a origem das Farc, a gente pode dizer que está muito vinculado à política, tá? A gente tem esses dois partidos, então. O que acontece? A falta de acordo entre esses dois partidos políticos, lá em 1948, começa na capital, gerando um conflito armado, mas ele se expande e ele vai para o campo, tá? Desencadeando uma onda de violência, até existem vários registros dentro da historiografia da Colômbia, como um dos momentos mais violentos da história do país. Isso chega no campo. E o que acontece? Bom, vai de 1948 até mais ou menos 1958, são 10 anos esse período de violência intensa em discussão entre esses dois partidos, mas em 58 se chega a um acordo entre os partidos em que se decide que vai ser delimitada a quantidade de cadeiras, tanto por um partido quanto por outro, e assim eles conseguiriam lidar com a política. Bom, na capital, esse acordo ele tem um bom fim e acaba com essa onda de violência, mas o problema é que esse acordo não chega até o campo. Tá? Então, o que a gente consegue ver é que em 1958, apesar desse acordo de cessar-fogo, a gente continua com o que eles chamam, dentro da literatura em espanhol, vou traduzir, tá? Zona de colonização armada, ou regiões de autodefesa. Ou seja, a gente acaba com aquele foco grande na capital ou no centro do país, mas no campo, na região onde se tem as maiores plantações, isso não acaba. Continua essa discussão e continua principalmente dentro dessa essa liderança armada, né? E aí, dentro disso é que surge uma situação que ela acaba sendo ela chega a um ponto que ela é insustentável e a gente tem um conflito histórico político que vem também da extrema pobreza, que era isso que o campo vivia. E o que acontece? Essas lideranças, principalmente armadas, elas conseguiam movimentar muito a população do campo justamente porque ela pregava ideias de políticas sociais, para a gente conseguir ver um avanço da sociedade, para sair de dentro desses grandes conflitos e principalmente conseguir tirar a população da extrema pobreza. Bom, o que acontece? Isso vai para frente, essas grandes lideranças, e em 1964 a gente vê a criação do que eles chamam de Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, tá? FARC, em 1964. E para vocês terem uma ideia do que é, o tamanho que é, né? As Farc, gente, em 1978, eles aprovam um estatuto. Então, eles têm um estatuto até hoje e eles são organizados, politicamente organizados. Então, eles têm vários encontros anuais, eles têm estabelecimento de suas lideranças, eles têm votações internas até, e eles têm um estatuto. Então, eles sabem como tudo vai acontecer, né? Eu até trouxe aqui para vocês entenderem, tá? O que é? Um avanço territorial para as Farc, ele surge com o que eles chamam de blocos de frente. O que são os blocos de frente? Eles são 5 ou mais frentes de uma estrutura militar. Gente, então o que acontece? Olhem só o tamanho da organização.
Eles começam com uma esquadra, eles chamam de esquadra, que é uma unidade básica, que tem 12 homens. 2 esquadras vão formar o que eles chamam de guerrilha. 2 guerrilhas formam o que eles chamam de companhia. 2 companhias formam uma coluna e 2 ou mais colunas vão formar uma frente. O avanço territorial, então, vai levando a várias frentes que podem virar um bloco de frentes, que são uma ou mais de 5 frentes. E essa estrutura militar está abaixo do secretariado e do Estado-Maior Central. Ou seja, existe uma estrutura organizada, uma institucionalização do movimento. A gente tem isso, a gente tem o estatuto. Bom, o que isso leva? Isso leva a uma organização dessa frente que vai tentar mobilizar o que eles dizem que são políticas para a população, políticas sociais, né? E aí eu vou ler para vocês um trecho, tá? Dessa pretensão das Farc. Ó, as Farc estão lutando contra um poder opressor. Nesse momento estava sendo representado e figurado, então lá na década de 70, principalmente, pela figura do Estado. Tá? E a visão dos insurgentes é de que o Estado não cumpria com as suas funções, obrigações constitucionais. E somente uma luta armada poderia libertá-los. Vocês conseguem ver o tom? Bem, professor André, o que você está achando? Enfim, eu acho que, professora, tanto com relação à própria evolução desse grupo armado e a radicalização que o movimento vai tomando ao longo do tempo, de um lado, e de outro lado, como que o conflito que aconteceu entre as Farc, ele ainda se mantém perene até nos dias de hoje. Então, acho que um dos aspectos acho que são que chamam muita atenção, e até alguns alunos aqui estão comentando, professor, a gente já tem algumas participações e, inclusive, os alunos estão agora se apresentando com relação à cidade e o polo, conforme a professora sugeriu. Que legal. Então, a gente tem pessoas falando, professor, o polo de Renascença, aqui o André Luiz, a gente tem o Rafael Forceto. No final vou fazer o merchan dele. Rafael, aguarde, terá merchan. Que é o nosso aluno aqui, egresso do curso presencial. A gente tem o Renilson aqui, do Polo de Santos. Então, há uma série de pessoas já se apresentando, que é super legal, a gente fica super feliz de poder interagir. E a gente tem já algumas dúvidas aqui que estão surgindo do chat. Se eu puder passar, professora, nesse momento. Pode, vamos para as dúvidas. Então, a gente tem aqui um comentário da Lúcia Helena. Acho que ela vai um pouco mais na direção de onde a gente ia chegar, professor, que é basicamente o seguinte: o governo não tinha feito um acordo com as Farc para que houvesse a diminuição da violência e eles pudessem fazer parte do governo. O que houve para o perigo desse ressurgimento? Então, acho que a pergunta da Lúcia vai muito na direção da onde a gente ia chegar no nosso raciocínio, né? Assim, a gente está procurando, Lúcia, até se o professor permitir fazer um breve comentário, fazer uma evolução histórica para que a gente consiga entender, para que vocês consigam entender como que esse conflito ele surge. Boa parte do que está acontecendo agora é explicado em grande medida por essa cronologia dos conflitos. E acho que essa é uma das maneiras de organizar o raciocínio, é um pouco o nosso objetivo aqui nos boletins de conjuntura, tentar com que vocês consigam entender essa sequência temporal dos fatos, que às vezes é muito fácil de traçar, não é, professor? Exatamente. Bom, Lúcio, eu vou chegar lá. Estou quase lá, tá? Eu só quero contar para vocês que antes disso, na década de 80, aí a gente viu em 78 como é que até 78, como é que o grupo se organiza, qual que é o grande propósito, como que eles vão internamente institucionalizando a sua luta, né? Que eles colocam como sua luta. Em 1980, o que acontece? É neste momento que a gente vê o financiamento vindo do narcotráfico. Tá? Aí é que a gente tem a junção, porque quando a gente fala de Farc, a gente lembra muito do narcotráfico, né? E as Farc não surgem por conta do tráfico ilegal de entorpecentes, né? Não é esse o propósito, então tem esse surgimento político, porém, em 1980, o que a gente vê é que isso se casa. Né? As principais fontes de financiamento das Farc vêm justamente do narcotráfico. O que acontece? Em 1990,
a gente tem o que é chamado de assalto à Casa Verde, tá? Para quem quiser pesquisar, que é quando o governo colombiano decide, com as Forças Armadas, invadir o secretariado, que eu acabei de comentar com vocês que existia, tá? Essa invasão, e foi justamente num dos períodos de assembleia que eles estavam organizando, foi muito violenta e não foi bem vista pelas Farc. E a partir de então a partir de 1990, o que a gente tem, só para vocês terem ideia, entre 90 e 91, as ações violentas das Farc aumentaram em 140%. Então, a gente tem uma intensificação das ações violentas que já eram bastante altas, né? Aí, a gente ainda não melhora, não tem uma tendência de melhora, quando a gente não vai melhorar. Não, ainda não vamos melhorar ainda. O que acontece é que em 2000 é criado o que a gente chama de Plano Colômbia. Tá? O que é o Plano Colômbia? Uma junção de vários países em prol da luta contra o narcotráfico. Né? O Plano Colômbia, ele visa o narcotráfico. Mas é claro que, com isso, e como a gente já falou do financiamento, junta-se uma luta numa coisa só. O que a gente também tem que lembrar? Em 2001, a gente tem o atentado... 11 de setembro. O 11 de setembro, exatamente. As Torres Gêmeas. E aí, o que a gente lembra? Nos Estados Unidos, a partir de 1972, o que a gente tinha é guerra às drogas. Aí a gente tem o atentado do 11 de setembro e a gente começa a guerra ao terror. Uhum. Aí o que o governo estadunidense decide fazer? Juntar tudo num bolo só e fazer o que eles chamam de guerra ao terror, aos narcoterroristas. Então juntamos todos numa grande categoria e vamos à guerra contra todo mundo. Esse posicionamento é muito interessante, porque o que acontece? A produção de cocaína, principalmente, cocaína já entra no que a gente chama de drogas clássicas, tá? Cocaína e maconha. A produção de cocaína na Colômbia realmente diminui muito. Porém, como que se faz isso? O Plano Colômbia, gente, foi uma união de vários estados, por exemplo, Colômbia, obviamente, Estados Unidos, claro, União Europeia, e aí também o Brasil concorda, enfim, vários países resolvem se juntar para tentar acabar ou diminuir com a produção de tráfico. Vejam que interessante, a gente tenta diminuir a produção e também o tráfico de ilícitos e entorpecentes. Não se fala, durante o Plano Colômbia, da diminuição do consumo, professor André. Porque o que você pensa? Se diminui o consumo, o que acontece? Se não tem quem comprar, automaticamente quem vende vai ficar a ver navios. Mas a gente não faz isso. O que não me parece uma estratégia tão interessante, né? O que a gente fala? Não, vamos acabar com a produção, porque se não tem onde comprar, quem consome não vai consumir. Não foi o que aconteceu, obviamente. Obviamente. Bom, estamos falando aqui especificamente de Colômbia. Na Colômbia, sim, aparentemente, os resultados são positivos e se diminui em mais de 50% a produção da pasta base da coca lá na Colômbia. Porém, o que a gente vê é que Peru e Bolívia disparam na produção, né? Isso foi só um parênteses sobre a produção da cocaína no mundo. E aumenta também o consumo. Todos esses dados estão disponibilizados pela ONU. Tá? A ONU tem um observatório de drogas que produz relatórios sobre o consumo. E lá, desde 2002, já aparece um alerta. Olha, e cresce o consumo e cresce a produção no Peru e na Bolívia. A gente pode fazer uma outra live só sobre isso, né, qualquer dia. Porque aqui a gente tem que falar um pouco mais sobre a Colômbia. Só se me permitir, professora, de fato, esse é um dos temas, que falando especificamente para os alunos do nosso curso de Relações Internacionais, que é um dos temas mais procurados também como trabalho de conclusão de curso. Então, ainda que
o narcotráfico nem sempre seja um dos temas mais comentados no Google Trends ou nos Trend Topics do Twitter, ou mesmo pelos principais veículos de comunicação, é um tema que existe uma grande demanda por parte dos alunos. Então, a gente certamente pode, né, professora, fazer novas edições, enfim, narcotráfico é um tema super complexo, como a professora está procurando demonstrar, ele tem uma cronologia super extensa, e é super importante a gente entender esse assunto. Exatamente. Bom, especificamente na Colômbia, o que a gente vê? Diminui a produção, isso também acontece. Só que, ao mesmo tempo, o que acontece? Uma das ferramentas para acabar com a produção de coca dentro da Colômbia foram, eu não vou lembrar a palavra correta, mas são aviões jogando coisas nas plantações. Se vocês lembrarem o nome disso, postem, por favor, nos comentários. Os aviões jogando um tipo de produto químico para acabar com a produção, especificamente com o que já tem plantado. Vocês lembram que no começo eu falei para vocês que a gente estava falando de camponeses? Camponeses vivem do campo e o campo estava sendo destruído pelos aviões. Isso gera um número de deslocados, ou seja, pessoas colombianos de dentro da Colômbia se deslocando para outras regiões do país em números jamais imaginados. Então, a gente tem uma séria crise humanitária dentro da Colômbia também por conta disso. Então, a gente diminui a produção, mas ao mesmo tempo a gente faz as pessoas se deslocarem, a gente destrói o nosso campo e a gente pega terras que são férteis e deixa elas menos férteis. Mas o grande objetivo estava sendo atingido, que era produzir menos coca. Ok? Aí o que acontece? Com a redução também da escala de violência dentro do país e com a redução da escala de crime, de violência, o Estado consegue começar a negociar. Tá? E o que a gente vê, depois de 4 anos de negociação entre o governo da Colômbia, as Farc, tudo isso acontecendo com mediação do governo cubano em Havana. São 4 anos de negociação em Havana. A gente chega, então, aí ao que a nossa aluna perguntou, aluna, colega ou telespectadora, perguntou sobre o acordo. Então, a gente chega em setembro de 2016. Tá? A assinatura do acordo. Essa assinatura foi entre o governo e as Farc, ok? São 300 páginas de acordo de paz. E aí é importante a gente pensar no conflito, eu falei aqui de alguns dos efeitos colaterais do Plano Colômbia, mas é importante a gente pensar nesses 52 anos de guerra, desde a criação do grupo das Farc até esse período, que foi em setembro de 2016, que é o quê? O governo, eles firmam, depois de 52 anos, são cerca de 8 milhões de vítimas desse conflito violento, mais de 260 mil mortos e dezenas de milhares de deslocados. Esse é o resultado. Segundo a ONU, em toda a América Latina, esse conflito da Colômbia foi o único que foi caracterizado como guerra civil. Então, a gente viveu, sim, uma guerra na Colômbia, dentre todos nós aqui da América Latina, e o governo colombiano consegue essa negociação de acordo de paz. Mas a decisão do governo é que eles iam assinar e isso ia ser referendado pela população da Colômbia. E aí que a gente tem o referendo, que foi muito comentado em outubro de 2016. Por que foi muito comentado? Porque todas as pesquisas, isso acontece, né, professor? Todas as pesquisas indicavam o quê? Que o referendo, que o acordo de paz seria, assim, referendado pela população. O que aconteceu? Eles não gostaram. Não foi referendado pela população, gente. Não foi. E por quê? Bom, primeiro que a gente tinha uma liderança política, que era o antigo presidente da Colômbia, tentando demonstrar que o acordo não era, assim, tão bacana. Principalmente porque o acordo permitia que as Farc montassem um partido político e concorresse a eleições. Esse era o primeiro ponto que ele colocava como um ponto de problema, tá? Outro ponto de problema era que cada membro das Farc que
confessasse o seu crime diante do tribunal, ele ia receber penas alternativas, não seria preso, tá? Então, todos que decidissem ir ao tribunal e confessassem, eles teriam penas alternativas e não ficariam presos. Os que não fossem, não se declarassem culpados, aí sim eles podiam pegar de 8 a 20 anos de prisão. E aí o que a população dizia que essa seria uma posição muito branda do governo, é você deixar com que as Farc matassem muita gente e saíssem sem pena, né? Ou praticamente ilesos de seu crime. Um ponto que a gente tem que observar é que 60% da população colombiana não foi votar. Ou seja, mais da metade da população colombiana, em setembro de 2016, decidiu não votar sobre o plebiscito. Referendo, desculpa. E da votação, 51% foi contra. Tá? 49% foram a favor. Aí, o que acontece? Depois disso, o governo decidiu voltar às negociações com as Farc em Havana. E em dezembro desse mesmo ano, o governo conseguiu chegar a mais uma versão do acordo de paz, tá? Essa versão, o governo decidiu que não ia passar por referendo, e sim ia passar pela Câmara, e se tivesse a votação, teria o valor de lei e a gente teria o acordo. Foi isso que aconteceu. Passou, então, pela Câmara, foi aprovado e, então, foi ratificado o acordo de paz entre o governo colombiano e as Farc. Acho que agora eu respondi a Lúcia, né? Eu demorei, mas eu respondi a Lúcia. Bom, gente, essa ação do governo fez com que o presidente ganhasse o Prêmio Nobel da Paz, por ele ter conseguido atingir esse fim. E o governo, o acordo de paz tinham 6 principais pontos. Reforma rural, participação, se manteve a participação política dos ex-membros da guerrilha, um cessar-fogo bilateral e definitivo, a solução para um problema das drogas ilícitas, ressarcimento das vítimas e mecanismo de implementação e verificação se o acordo estava dando certo. Bom, depois de um ano de acordo, mais ou menos, professor André, quais são os resultados? Vamos lá, então, professor, aqui a gente já tem até, enfim, se me permitir aqui, uma série de comentários que estão sendo feitos. Eu quis deixar a professora finalizar o raciocínio, porque, de fato, há uma cronologia clara, e acho que essa é uma grande contribuição aqui que a gente pode dar nesse espaço aqui do Boletim de Conjuntura, os alunos terem também acesso a esse raciocínio também um pouco mais organizado. Eu não quis interromper a professora exatamente pensando nesse aspecto pedagógico de pensar essa cronologia. E a gente tem alguns comentários aqui que foram feitos ao longo da fala da professora, tá? Então, os alunos estão, assim, comentando. Então, por exemplo, Alguém lembrou o nome? Do que? Do que o avião faz? Enfim, aí se criou até um debate aqui dentro aqui da própria feed de comentários e tal. Enfim, uns alunos falando que seriam, enfim, produtos químicos através de sprays, aí outros alunos falando, então, que seria de fato, como que a aluna Lúcia colocou aqui, não, que de fato isso seria até um impacto com relação às áreas de preservação. Então, se criou aqui um debate, eu até perdi aqui o volume de comentários que os alunos foram fazendo, me perdi um pouco aqui na sequência. Mas, por exemplo, aqui um dos comentários foi o seguinte, do Antônio Batista, e ele faz uma reflexão sobre se uma vez que uma vez que o referendo ele não ratificou em certa medida os termos do acordo, ele está dizendo que, enfim, será que esse acordo foi democrático ou ele não foi? E acho que, de fato, ele toca num ponto bastante importante. Esse foi o Ivan Moraes, né? Se não me engano, foi ele que comentou, exatamente. E acho que, até para a gente pensar o porquê que o acordo, de fato, também não é tão eficaz quando ele deveria ser, no que diz respeito a como a gente tem grupos insurgentes procurando ocupar esse espaço que a Farc deixou. Então, a gente vai observar, por exemplo, eu até estava comentando com a professora antes de a gente entrar aqui ao vivo, os números com relação ao incremento
na produção de cocaína. Então, a gente tem lá o ano de 2012, quando se começou a fazer a negociação sobre acordo, e no ano de 2016, quando ele acaba. No entanto, ao longo desses 4 anos de negociação, quando a gente teve uma queda enorme em 2012 na produção de cocaína, especificamente, a gente chegou lá a em torno de 60 mil quilos, que foi, de fato, mapeado. A gente não tem exatamente... Acho que esse é um dos problemas de se entender no narcotráfico, é que os dados sobre produção também não são completamente confiáveis, são os dados que as pessoas têm acesso, mas são os que a gente pode trabalhar. Sim. Então, a gente chegou com 60 mil quilos no ano de 2012, mas voltou lá no ano de 2006 a 160 mil quilos de produção de cocaína. Isso em 4 anos de negociação do acordo que deveria, em certo sentido, sim, estabilizar esse conflito entre as Farc e também o governo estabelecido, o governo colombiano e a população. O que eu acho, professor, se me permitir uma observação rápida, é que existe, entre o acordo, eles se criaram essa zona desmilitarizada, que eu acho que essa é uma categoria, um aspecto bastante interessante sobre os termos do acordo, que é essa área, então, que essa população que vivia sobre, enfim, são os próprios guerrilheiros, eles pudessem viver de uma maneira aberta, assim, se apresentando como ex-guerrilheiros. Essa zona desmilitarizada, ela não, enfim, teria perseguição política, e eles entregariam as suas armas, coisas que eles fizeram. Sim. No entanto, o que acontece é que essa população, ela não é integrada, ela não consegue se reinserir socialmente dentro da economia colombiana, e, de outro lado, a gente tem esses dissidentes das Farc, como é o caso da Farc-Crime e da Farc Oculta, que acabam, de novo, conseguindo coletar essas pessoas que basicamente viviam da produção de cocaína. Sim. E não tem outro perfil de inserção, e eles acabam, enfim, voltando sob uma outra, na verdade, sobre um outro grupo armado dissidente, e agora, enfim, fazendo ressurgir a guerrilha. Então, é um tema super complexo, a gente, na verdade, não está vendo o fim dele, pelo contrário, a gente está vendo o ressurgimento, enfim, um novo conflito dentro do Estado colombiano, que parecia que estava já controlando esse desenvolvimento das Forças Armadas colombianas. Bom, a gente não quer ser só pessimista, dizendo que está voltando, que a gente está produzindo mais coca aqui na América Latina, ou que se aumentou o consumo de cocaína também por aqui. A gente tem alguns dados que são dados positivos, que são assim, gente, no primeiro ano de acordo, tá? Se dizia que as Farc teriam aproximadamente, na verdade, esse foi um dado até fornecido pela própria Farc, que era o quê? Que ela contava com 11.816 integrantes, tá? Entre combatentes, militantes, presos e milicianos. Bom, desses 11.816, a gente teve quase 7 mil homens que Eu vou fazer uma correção aqui. 7 mil pessoas, a gente não tem como saber se são homens ou mulheres, eu peguei essa notícia do El País, então eu estou fazendo essa correção. 7 mil pessoas entregaram 8.994 fuzis à ONU. Ou seja, vou arredondar, vai. 9 mil, praticamente 9 mil fuzis foram entregues à ONU. Tá? É bastante coisa. Mas vejam, 7 mil de 11, praticamente 12. Tem realmente um gap aí, né, gente? Bom, o número de mortes também, quando começaram os diálogos, que era uma fase intensa do conflito interno, a gente tinha uma média de 3 mil mortos por ano, tá? Entre civis e combatentes. E em 2017 o número caiu para 78. De 3 mil para 78 é coisa, gente. É um número bacana. Vai, a gente precisa falar que é um número bacana. Os deslocamentos internos também diminuíram. Então, o número, e é um número bastante impactante, eu acabei de deixar ele nas minhas anotações, a gente teve, ao longo das 5 décadas de conflito, tá, os 52 anos de conflito, a gente teve 7 milhões de deslocados. Nossa, é muita gente. Né? É muita gente. Muita gente. 7 milhões. É muita gente.
Em 2012, só para vocês terem uma ideia, ao longo do ano, só no ano de 2012, foram 233.874 deslocados. 233 mil, tá? Em 2017, foram 48 mil. Gente, caiu muito. A gente precisa falar. Uma redução de 79% dos deslocados. Desarmamento também, ou retirada de militares armados. As Farc estavam presentes em 242 cidades, das 1.123 cidades na Colômbia, que seria o correspondente a 21% do território, tá? E em 2017 a gente contava com a presença das Farc em 26. Em 26 cidades apenas, né? É uma redução de 90% do espaço que eles ocupavam. E o último dado, que é muito interessante, principalmente para os alunos de RI, que eu sei que aluno de Relações Internacionais, a gente termina o curso fazendo juramento pela paz mundial, mas só pensa em guerra. É inacreditável como a gente gosta de guerra, né? A Colômbia, gente, é o segundo país, atrás só do Afeganistão, na quantidade de minas terrestres, tá? Em 2012, foram 770 vítimas de minas. O número de feridos ou mutilados chegou em 2017 a 58, tá? É uma redução de 92 pessoas como vítimas de minas terrestres. E isso corresponde também a mais ou menos 47% do território disseminado, ou sem minas. Então, gente, a gente teve números muito legais, a gente teve números que são bastante positivos. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz e conseguiu grandes avanços, né? O presidente da época conseguiu bastantes avanços, porém a gente tem todo esse outro lado, esse outro efeito, que é aparentemente uma possível volta, já que o número 2 está falando sobre isso, e principalmente os dados mais alarmantes são sobre a fabricação de cocaína, que também está vinculado ao consumo. O consumo de cocaína aumenta no mundo e, junto com isso, obviamente, aumenta também a produção de cocaína. Professora Andréa. Muito obrigado, então, professora, pela exposição. Acho que, enfim, a gente procurou fazer esse boletim de conjuntura, fazer uma cronologia do narcotráfico, não, da evolução das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, até passando pelo momento em que ela se junta com o narcotráfico, ela se torna uma coisa só, e procurando chegar no momento atual, que é um momento, enfim, de incerteza sobre quais são os rumos que as Farc vão tomar, seja se mantendo como um partido organizado, seja esses grupos dissidentes voltando àquele perfil de insurgência armada, voltada, então, para essas regiões, então, que deveriam estar desmilitarizadas, mas elas voltam, então, a operar mediante esse tipo de atividade de organização militar. Então, eu queria agradecer a participação dos alunos, a gente teve aqui uma série de participações hoje. Obrigado também pela professora por disponibilizar aqui o seu horário, enfim, como coordenadora, a gente sabe que existem uma série de tarefas que são super urgentes, quer agradecer, a gente quer agradecer a possibilidade da professora estar aqui e colaborar conosco. Agradecer a vocês que também acompanharam a gente, continuem nos seguindo, continuem acompanhando aqui a nossa página. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Eu quero falar. Claro, por favor. Gente, muito obrigada pela participação. Eu vi aqui o pessoal só de longe postando, eu vi que tem bastante gente de São Paulo. Então, muito obrigada por nos assistir. Todo mundo que colocou o polo, eu mando um abraço para todos vocês. Obrigada por participarem aqui conosco. Vou fazer um rápido merchan, gente. Tem um egresso, ou seja, um colega de vocês formado em Relações Internacionais, Rafael Forceto, junto com outra egressa, a Kiane. Eles estão concorrendo a um prêmio da ONU com um vídeo. Nós postamos esse vídeo lá no Facebook. Não esqueçam de entrar e curtir. Cada visualização é um voto que eles ganham e o prêmio final eles poderem ir até a Conferência do Clima, apresentar o vídeo. Vocês já imaginaram um egresso Uninter na Convenção do Clima? É tudo que a gente quer. Então, entrem lá, procurem o vídeo, Kiane e Rafael, dá uma curtida. O Rafael estava nos assistindo. Rafael, posta o vídeo aqui nos comentários, por gentileza. Gente, muito obrigada pela participação.
Não esqueçam de... Agora eu vou dar uma de blogueirinha, tá? Vou falar a verdade. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, dar o like, compartilhar e nos acompanhar na próxima segunda-feira, às 8h30. Exatamente. Muito obrigado, então, professora. Beleza, gente? Obrigada pela participação. Até segunda-feira. Tchau.